Bom, meu nome é Luísa Rei e meu colega André Voigt, nós vamos apresentar um artigo com o nome de Preditores genômicos e epigenômicos de resposta à guanidicitabina na leucemia mieloide aguda, reincidivante e refratária. Sobre a introdução, nós temos que a leucemia mieloide aguda é uma doença clonal do tecido hematopoético que se caracteriza pela proliferação anormal de células progenitoras da linhagem mieloide, ocasionando, então, uma produção insuficiente de células sanguíneas maduras normais. Deste modo, a infiltração da medula é frequentemente acompanhada de neutropenia, anemia e plaquetopenia. Atualmente existem dois agentes hipometilantes, a azacitidina e a decitabina, que foram aprovados para síndromes mielodisplásicas e são recomendados para LMA em pacientes que não toleram quimioterapia intensiva. Contudo, eles são considerados terapias de baixa intensidade, em que respostas duráveis são raras, e um grande problema limitante nesses agentes são que a sua meia-vida plasmática é geralmente baixa. Nesse sentido, a guanidicitabina foi desenvolvida para ser resistente à degradação da citidina desaminase, que é uma enzima que catalisa a desaminação da citidina e assim na recuperação de pirimidinas com uma liberação gradual do metabólito ativo da decitabina, expondo então as células malignas à droga ativa por mais tempo. Então, os dados sugerem que a expressão gênica específica, a metilação do DNA e as assinaturas mutacionais podem estar, assim, associadas com a sobrevida geral e a resistência à terapia em pacientes tratados com guanidicitabina. Como não há biomarcadores válidos que possam ser usados para selecionar esses pacientes para a terapia deste estudo, examinaram então amostras de sangue e da medula óssea de pacientes com LMA recidivantes e inscritos em ensaios de fase 1 e 2 de guanidicitabina para seu estado de metilação do DNA, no início e após o tratamento. Para mutações genéticas de linha de base, um painel de 54 genes comumente mutados e malignidades hematopoéticas e para a expressão de um painel de genes selecionados. Sobre o nosso objetivo, nós temos que o objetivo desse trabalho foi avaliar, por meio da expressão gênica específica da metilação do DNA e das assinaturas mutacionais, a funcionalidade e os benefícios da guanidicitabina no tratamento de pacientes com leucemia mieloide aguda recidiva ou refratária. Sobre os nossos materiais e métodos, nós temos que, como não há biomarcadores válidos que possam ser usados para selecionar pacientes para a terapia deste estudo, examinamos, então, a amostra de sangue da medula óssea de pacientes com LMA recidivante e que já tenham sido inscritos na fase 1 e 2. Então, nessa fase 3, a qual o artigo trabalha, os pacientes foram classificados considerando a remissão dos sintomas quanto ao tratamento. Os pacientes que tiveram uma resposta completa, foi usada a sigla CR. Quando tiveram uma resposta completa composta, foi usada CRC. Quando houve uma remissão parcial, porque as plaquetas não foram totalmente recuperadas, é usado CRP. E o CRI é usado quando foi uma recuperação incompleta das células sanguíneas. E não houve diferenças estatisticamente significativa na taxa de resposta ou sobrevivência entre essas diferentes doses. Aqui mostra a tabela 1 sobre as características clínicas dos pacientes e seus status de mutação RAS. O que seria RAS? É um grupo formado por 3 genes que são associados a carcinogênese em humanos. Sobre a análise da linha de base da expressão gênica, nós temos que o RNA de sangue total foi isolado e purificado, e foi feita a expressão quantitativa em um painel de genes, sequenciando 7 genes envolvidos já na rota de câncer. Esse sequenciamento foi feito pelo equipamento chamado TechMan, da Applied Biosystem. E estes foram selecionados porque são reguladores epigenéticos conhecidos ou são genes regulados epigeneticamente, ou ainda são determinantes dos níveis de decitabina. Essa tabela 2 mostra as características dos pacientes por grupo da expressão gênica basal em cortes de fase 1 e 2 combinadas. Sobre o perfil de metilação de DNA, para analisar esse perfil do genoma, foi usado o método DREAM, em que é feito um mapeamento quantitativo da metilação do DNA com alta resolução em uma escala de genoma sem conversão de bisulfito. Assim, a primeira enzima, SMA1, corta apenas os locais de dinucleotídeo CpG não metilados e deixa as extremidades cegas. Agora, a segunda enzima, a XMA1, não é bloqueada pela metilação, então ela deixa uma pequena saliência no carbono 5. Então, as enzimas geram, assim, assinaturas específicas de metilações distintas nas extremidades dos fragmentos de DNA de restrição. E essas permutações do sítio CpG foram usadas para detectar sítios diferencialmente metilados associados à resposta da guanidicitabina.
Sobre os perfis mutacionais, AML, o sangue pré-tratado, ou DNA derivado da medula óssea, estava disponível para análise de um total de 122 pacientes. Foi então realizada a análise de mutação por sequenciamento de alto rendimento, direcionado usando um painel de sequenciamento Illumina, como demonstra essa imagem, que sequencia 54 genes já envolvidos nas rotas de câncer para detectar as mutações e também, né, ainda foi feita a detecção da mutação por PCR seguido por eletroforese capilar. Então, a gente demonstra os resultados, começando pelos pacientes estudados. A tabela 13, ela descreve as características demográficas e clínicas dos pacientes da fase 1 e da fase 2. Os dois grupos eles eram muito semelhantes, com uma taxa de CR composta de 17% na fase 1 e de 23% na fase 3. Assim foi obtido, então, com sucesso, dados de metilação de todo o genoma em 116 pacientes e dados de mutação em 122 pacientes. E também, nesses mesmos 122 pacientes, os dados de expressão gênica. Agora, partindo para a análise de metilação do DNA em todo o genoma, foi feita então uma análise DREAM de 17.793 locais em 116 pacientes. Então foi identificado 2.774 locais de metilação hipervariáveis. Eles identificaram vários sítios de ligação e agruparam por padrões de metilação e conseguiram identificar 3 padrões. E assim identificaram características clínicas deles. O grupo azul, mostrado na figura, o cluster 1, foi dito parecido com o normal, pois continha todas as 5 amostras de células monocelulares do sangue normal analisado, tendo uma taxa de hipometilação, pois podemos ver que tem uma taxa de metilação grifada em azul muito forte. O segundo grupo, o cluster 2, foi chamado de células intermediárias, representado aqui em rosa, e tem uma taxa de metilação bem variada, e o cluster 3, o grupo Simplike, pois teve metilação da ilha CpG mais intensa, uma reminência do fenótipo metilador da ilha CpG, por isso Simp, e na figura representada em amarelo, onde possui uma taxa de metilação maior, com mais zonas vermelhas, tendo, então, essas células um padrão de metilação diferenciado. Vale ressaltar ainda que cada coluna é um paciente, cada linha é um sítio de ligação. Cruzando esses dois dados é possível ter esse gráfico. E ainda, correlacionando esses 3 grupos com a taxa de sobrevida dessas células, vemos então que o cluster 1, dito normal-like, que tem uma taxa de metilação menor, ou seja, responde melhor à droga, possui uma sobrevida maior comparada a outros grupos mais extremos, como o cluster 3. A tabela 4 ainda, aqui podemos ver que as características clínicas desses 3 grupos, como sexo, risco citogênico e outras características. Sobre as correlações entre os estados de mutação e a resposta, foi consultado o status de mutação em painel de 54 genes, usando o painel de sequenciamento mieloide TrueSight, que analisa um total de 338 exons por sequenciamento profundo direcionado. E através da tabela 7, a gente pode ver os genes e suas taxas de mutação, dando destaque aos genes NRAS, KRAS, IDH2, IDH1 e o ASXL1. Nesse gráfico, ao lado, é importante analisar as características dos pacientes com essas mutações e as relações com a sobrevida na figura 2C. Nesse sentido, o artigo nos traz que as mutações KRAS e NRAS eram mutuamente exclusivas, e havia uma forte tendência de mutação RAS, tanto a N quanto a K, estarem associadas à resistência à guancitabina. Assim, a presença de mutações RAS foram associadas a um fenótipo clínico mais agressivo e clusters mais mestilados, semelhantes ao SIMP e o intermediário, que foi mostrado anteriormente, e uma sobrevida significativamente pior, como a gente pode ver ali na figura 2C. As mutações IDH1 e IDH2 também foram associadas a uma tendência de resistência à guancitabina. A presença da mutação IDH2 foi associada com uma citogenética de risco intermediário, em todos os 14 casos, e uma sobrevida significativamente mais longa. No caso de pacientes com mutações IDH1, não houve diferença na sobrevida. Ainda ali na figura 2B, a gente pode ver a comparação da taxa de mutações dos pacientes com CR e sem CR, e nenhum dos genes mostrou uma correlação significativa com CR. Mas houve uma forte tendência de mutação RAS, tanto a N quanto a K, estarem associados à resistência à guancitabina. Agora, falando sobre um preditor de expressão gênica de resistência à guancitabina, foram avaliadas as fases 1, 2 e 3, e foi examinado a expressão de um painel de 7 genes com potenciais preditores de resposta à guancitabina, onde acharam a expressão em 4 genes e fizeram um score para esses 4 genes, chamando de Z4, onde ali foram feitas análises. Assim, eles encontraram uma taxa de resposta diferente entre aqueles que apresentaram um padrão específico para cada expressão de gene.
Nesse gráfico, a gente pode ver que eles colocaram os pacientes nas linhas e os genes em colunas, e mediram a expressão em cada um. Ali onde a gente vê o branco é onde identificam uma expressão na média. O vermelho, quando esse gene é hiperexpresso, e o azul, quando é hipoexpresso. Assim, os pacientes ficaram classificados em 2 grandes grupos, os resistentes à droga e os sensíveis às drogas, sendo então os sensíveis com mais zonas avermelhadas, com maior expressão. O artigo nos traz as diferenças nas características clínicas dos pacientes sensíveis e dos resistentes. Os resistentes eles foram caracterizados por um curso clínico mais agressivo, com contagens mais altas de leucócitos e blastos BM e blastos PB, e tiveram uma incidência maior de mutações de RAS. Ainda ali no gráfico D, ele mostra a análise de sobrevida de todos os pacientes em que o grupo resistente teve uma sobrevida significativamente pior após o tratamento com a guadexitabina. Na discussão do artigo, a guadexitabina, então, é uma nova droga que é resistente à degradação da citidina desaminase, e esse perfil farmacocinético diferencial oferece um potencial de melhoria da atividade biológica e clínica e uma segurança em relação aos medicamentos de primeira geração atualmente disponíveis, como a azacitidina e a decitabina. Os dados sugeriram que não havia fortes preditores genéticos, epigenéticos ou de expressão gênica de CR ou CR composto para a guadexitabina em AML. Do ponto de vista de metilação do DNA, a via mais enriquecida de genes diferencialmente metilados em resposta à guadexitabina foi a via de sinalização de eicosanoides, possivelmente implicando em um papel para inflamação e imunidade nessas respostas. No entanto, esse estudo sofre de potenciais efeitos de superajustes e os dados precisam ser ainda validados em diferentes cortes populacionais. Do ponto de vista de mudanças genéticas, os únicos genes com forte tendência para correlação inversa, no caso, com a resposta, foram os RAS, tanto o K quanto o N, e o IDH2. Os dados de IDH2 foram surpreendentes, dados que esses pacientes têm um forte fenótipo de hipermetilação. Curiosamente, o melhor preditor molecular de sobrevida incluiu a expressão gênica de DNMT3B e CTCF, que são reguladores epigenéticos bem conhecidos. Os níveis de DNMT3B e DNMT1 tiveram um efeito oposto no resultado após a guadexitabina, confirmando que a alta expressão de DNMT3B foi associada ao pior sobrevida. Ainda, os dados nos mostram que a leucemia mieloide aguda recidivante refratária mais agressiva está relacionalmente refratária ao agente único guadexitabina, possivelmente porque o ritmo de evolução da doença supera a capacidade de uma abordagem de ação lenta, como dos agentes hipomelantes de agora. Se esses pacientes pudessem ser identificados anteriormente, eles poderiam se beneficiar de uma abordagem alternativa, como uma terapia citotóxica com agentes hipomelantes em combinação com outras terapias ou em doses mais altas. Porém, foi relatado que o tratamento com citarabina em altas doses melhora as respostas em pacientes com leucemia mieloide aguda com mutações RAS. Assim, fica identificado a importância desse estudo para a sociedade médica. Partindo então para a conclusão, foi identificado então um subconjunto de pacientes em torno de 20% de leucemia mieloide aguda recidivante ou refratária, que provavelmente não apresentarão CR ou CC após terapia com guadexitabina como agente único. Fora isso, no restante dos pacientes, que aqui são 80% sem esse mau prognóstico, essa droga é uma excelente opção em a leucemia mieloide aguda recidiva ou refratária, com uma sobrevida média de mais ou menos 8 meses e uma taxa de sobrevida de 2 anos de 21%. Dessa forma, no futuro, a análise de expressão gênica e medições de mutação RAS podem ajudar no desenvolvimento de estratégias no tratamento personalizados e eficazes para pacientes com essa patologia. Então, aqui a gente traz uma dica de leitura que nos ajudou muito a fazer o nosso trabalho, as nossas referências.